Olá, você que nos acompanha aqui no canal Fator Cristão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e que nós possamos juntos seguir aqui caminhando e estudando a palavra do Senhor. Antes eu quero pedir para você que se inscreva aí no nosso canal, você que ainda não está inscrito, e você também compartilhe o link deste vídeo, você esteja deixando aí o teu comentário, o teu joinha, para ajudar o nosso canal a crescer e assim podermos falar mais do Evangelho, podemos proclamar o Evangelho para mais pessoas, mais vidas sejam alcançadas. Amém? Nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 2, nós temos ali uma playlist no canal, Romanos 2, onde esses vídeos estão sendo guardados ali, e todos os vídeos sobre o capítulo 2 de Romanos estão nesta playlist aqui no canal Fator Cristão. Amém? Eu quero pedir para você que me acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pause este vídeo, pegue lá a sua Bíblia e venha aqui nos acompanhar na leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículos de 17 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas não deve furtar e furta, dizes que não se deve cometer adultério ou cometes, abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que Deus acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações e que nós possamos sim sentir aqui a presença de Deus em nossas vidas, o ensinamento de Deus para os nossos corações. O apóstolo Paulo aqui nesse trecho do capítulo 2, ele faz um alerta aos judeus arrogantes, aqueles judeus que repousam na lei, têm a lei como sendo o seu baluarte, porém não seguem a lei como deve. Cobravam os gentios por não terem a lei, acusavam outros judeus por não cumprirem a lei, e eles obviamente não cumpriam aqui também, e Paulo está falando aqui com os sacerdotes. Então o apóstolo Paulo diz que eles são indesculpáveis, como nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 2 mesmo, no primeiro versículo, ele diz: portanto, és indesculpável quando julgas, porque justamente por isso, você tem a lei, você conhece a lei, mas você não pratica a lei, é isso que ele está dizendo aqui. Então ele faz aqui uma lista aqui de situações, e ele mexe ali mesmo na ferida, na intimidade dos judeus, né? Ele diz assim que os judeus é instrutor de ignorantes, mestre de crianças, e tem na lei a forma da sabedoria e da verdade. Mas aí ele começa dizendo assim: você ensinas a outros e não ensina a ti mesmo. Você prega que não deve furtar e furta. Você diz que não deve cometer adultério e comete. Então o apóstolo Paulo faz aqui o alerta, fala: olha, vocês estão sendo arrogantes quando vocês dizem que tem a lei, mas vocês não cumprem a lei. E assim ele segue fazendo aqui a acusação dele, né, a argumentação dele contra os judeus que agem dessa forma. E também lá no final, aliás, é a parte que mais me chama a atenção nesse texto. Ele diz assim: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E isso me traz aqui para a nossa realidade hoje. Nós vemos hoje no Brasil, são 40 milhões de evangélicos. Porém, nós vemos muitos desses blasfemando ou conduzindo alguém a blasfemar. Muita gente não gosta de crente hoje, não gosta dos cristãos hoje, justamente pelo mau testemunho de alguns que se dizem cristãos. E isso pesa sobre nós.
Nós temos que ter a humildade de reconhecer que temos a palavra de Deus, sim, conhecemos a Deus, e fazer com que esta palavra chegue ao coração das pessoas. Porém, nós vemos hoje o que? Muita gente batendo no peito, dizendo que não deve fazer e faz. Um número crescente de casos de adultério dentro da igreja, infelizmente, entre os que se dizem cristãos. Um caso crescente aí de divórcios entre os cristãos, ou seja, situações que estão no mundo e ao mesmo tempo estão vindo para dentro das igrejas. E isso faz com que muitas pessoas desacreditem do Evangelho. Isso faz com que muitas pessoas deixem de crer da maneira como deveriam crer. Além dos ensinamentos equivocados que fazem a respeito da palavra de Deus, dizendo que todo mundo vai ficar rico. Quando Jesus morreu na cruz, ele suportou a humilhação da cruz, não é para que eu seja um artista, um destaque, um mestre dos mestres. O mestre dos mestres é ele, né? Jesus morreu na cruz, suportou a humilhação da cruz, para que nós fôssemos luz, para que nós passássemos isso para as pessoas, para que nós proclamássemos o Evangelho para a honra e glória do Senhor. E esse alerta aqui que ele faz aos romanos, do apóstolo Paulo, é muito importante para nós. Nós temos que entender isso como um alerta para nós, obviamente, porque a palavra de Deus, ela não é do passado, também ela não é do futuro. A palavra de Deus, ela é eterna, ela vale sempre, sempre esteve e estará presente em nossas vidas. E nós, como cristãos, temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e é nisso que nós devemos nos apoiar. Este alerta que o apóstolo Paulo faz aqui aos romanos, aos judeus que estavam em Roma e se julgavam os melhores, se julgavam os bons da boca, como dizem hoje aí, eles são então alertados pelo apóstolo Paulo que vocês falam para não fazer e fazem. Então, na semana passada nós vimos que ele disse que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Que o fato de nós simplesmente conhecermos a palavra de Deus não nos justifica. Nós temos que conhecer, viver e aprender com a palavra de Deus. O que nos justifica é Jesus na cruz. O Evangelho que o apóstolo Paulo disse que é Jesus Cristo e este crucificado. E é nisso que nós temos que crer, e é isso que nós temos que viver. Não como arrogantes, porém como humildes, como dependentes de Deus, pessoas que dependem do Senhor. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, não é porque nós merecemos. Isso ele também deixa claro na palavra, que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. É pela graça de Deus. Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, nos mandou Jesus, e Jesus, em obediência ao Pai, se entregou na cruz por nós. E é isso que nos traz a salvação, nos traz a graça que é derramada em nós pelo Espírito Santo. Então nós não podemos caminhar achando que vamos ser melhores do que ninguém. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por causa do Evangelho irá conquistar a vida eterna. E nisso aí está inclusa a questão da humildade, do bom caráter, do ensino e da vida na palavra do Senhor. Que esta vida na palavra do Senhor nos traga entendimento, para que nós possamos não agir como agiam os judeus fariseus naquele tempo, quando Paulo chamou a atenção deles, porque eles viviam nessa situação sabiam que eram ensinadores, sabiam que eram conhecedores da lei, e assim eles se apoiavam nisso para passar por cima da própria lei. Eles faziam com que as pessoas confiassem neles a ponto de não enxergar algumas coisas que eles faziam, e eles então se aproveitavam disso, e como diz o apóstolo Paulo aqui, faziam tudo que eles, o contrário do que eles ensinavam. E isso nós vemos infelizmente hoje
em muita liderança cristã, em muitas igrejas cristãs, líderes ensinando o caminho, porém não seguindo o caminho que eles ensinam. E isso faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre aqueles que não conhecem a palavra. Muita gente que não conhece a palavra acaba até se afastando disso, sabe, pegando aquela aversão ao Evangelho, porque vê pessoas que se dizem cristãs fazendo coisas que a Bíblia não ensina, ou fazendo o contrário do que a Bíblia ensina, o que é pior. Então nós temos que ter o conhecimento, o entendimento na palavra de Deus, buscar esse conhecimento, buscar esse entendimento aqui e trazer para nossas vidas, aplicar nas nossas vidas os princípios que Deus ensina na palavra, alguns valores que Jesus ensinou na sua palavra, que Jesus deu exemplo de vida na sua palavra, como é a humildade, como é o perdão, como é a ajuda, sabe, o atendimento às pessoas, sempre com humildade, com um bom caráter, sempre com base na palavra de Deus, ensinando e buscando tudo o que Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que nós tenhamos essa disposição de buscar na palavra de Deus o ensinamento, o caminho para nossas vidas, que nós fiquemos atentos a isso, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, que nós sejamos exemplos, sim, e exemplos com caráter, exemplos com humildade, e que nós possamos sempre observar os ensinamentos de Deus e trazer para nossas vidas, e que nós possamos testemunhar o Evangelho, que é Jesus Cristo e este crucificado. Que a nossa vida não sirva de tropeço para ninguém, que a nossa vida seja, pelo contrário, exemplo, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, seja um exemplo no procedimento, sabe, e que nós possamos fazer com que as pessoas vejam em nós o Evangelho. Muito mais do que falar, temos que viver o Evangelho. E é isso que nós precisamos entender e seguir aqui conforme a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor esteja despertando em nosso coração o desejo de conhecer a palavra, de servir a Deus com humildade, com amor, e que nós possamos ser despertados para termos paixão pelas almas perdidas, almas que estão em busca do caminho, e o caminho que nós conhecemos, que nós podemos apresentar esse caminho com clareza, com humildade, com a nossa experiência e com o nosso testemunho de vida, para que o Senhor seja glorificado e nunca blasfemado pela nossa causa. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, e na próxima semana estaremos aqui para concluirmos esse estudo do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Eu espero vocês aqui, e nós vamos juntos concluir esse estudo e nos preparar para a próxima série de estudos, já no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Até a próxima semana, que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.